primeiro exercício que eu quero trazer aqui com você é o seguinte. Dada uma função fx, em que fx é igual a 7 menos 3x, tudo entre parênteses, elevado a 9. Determinar a derivada da função para x igual a 2, ou seja, f' de 2. O que é uma derivada de uma função composta? Aqui nós temos uma função composta, por quê? Temos uma função dentro de uma outra função. Eu posso aplicar aqui a regra da cadeia, ou, se você quiser ir direto ao ponto, você vai aplicar o seguinte: derivada externa vezes a derivada interna. Para quem não se lembra da derivada da função algébrica aí, você vai lembrar do seguinte: a função algébrica é uma função do tipo, vamos colocar y igual a ax elevado a n. Então, se você for aplicar a derivada desta função, você vai fazer o seguinte, ó, presta bem atenção. Você vai colocar o n, que multiplica toda a expressão ax elevado a n, e agora tira uma unidade do expoente. Então, você coloca o expoente multiplicando por toda a função com a retirada de uma unidade no expoente, tá? Beleza? Claro, nessas condições, a tem que ser diferente de zero, obviamente, tá bom? Mas esse a aqui é um valor real qualquer, tá? Pode estar 1, pode estar 2, pode estar qualquer valor. Beleza, então eu vou fazer a derivada externa vezes a interna e direto ao ponto nesse exercício. Então você vai aplicar o seguinte: quando for fazer a derivada desta função, que é uma função composta, você vai fazer derivada externa 9, que multiplica 7 menos 3x, fechou. Tira uma unidade aqui, 8. Esta é a derivada externa. Agora você vai fazer a derivada interna, que é essa aqui, ó. Derivada de uma constante é zero. Mas por que é zero, professor? Veja bem, se você tem uma constante qualquer, é como se você tem ela vezes x elevado a zero. E na hora que você derivar aqui, vai ficar zero, que multiplica a x elevado a 0 menos 1. 0 vezes qualquer coisa é zero. Claro, na condição de a ser diferente de zero. Portanto, a derivada da constante é zero. E a derivada de menos 3x? Derivada de menos 3x é menos 3. Veja aqui o passo a passo. Ó. Se você tem lá menos ax e vai derivar isso aqui, você vai fazer 1 vezes menos a vezes x elevado a 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1, vezes menos a dá o próprio menos a. Tá? Então, derivada de menos 3x é menos 3. E se fosse ax, a derivada disso é a, ou seja, é a própria constante que está multiplicando pelo x. Então, a derivada é menos 3. Beleza, e agora, professor? Você melhora antes de fazer a substituição. Menos 3 vezes 9 dá menos 27. Vezes 7, menos 3x elevado a 8. Beleza, encontrou aqui a derivada. E o que foi solicitado no comando da questão foi f' de 2. Então, coloca 2 na função derivada. A função derivada é esta. Então, você vai colocar f' e vai pôr 2 onde estiver x. E aí você vai ficar com menos 27 vezes 7 menos 3 vezes 2 elevado a 8. E assim, você terá menos 27 vezes 3 vezes 2 dá 6, 7 menos 6, 1. 1 elevado a 8. Nunca multiplica qualquer número pela base se ele não tem a mesma base, tá? E você tem que obedecer a regra da potência de mesma base, se for mesma base. Como aqui não é a mesma base, aqui é 1, aqui é 8, você dá prioridade à potência. Embora aqui não faça diferença, mas se for um número diferente de 1, vai fazer diferença. 1 elevado a 8, 1 vezes menos 27, menos 27. Então, f' de 2 é menos 27. E aí, quando você chega aqui, você é feliz. O segundo exercício é o seguinte: dada a função fx igual a 8 sobre x, mais 4x ao cubo, mais 8x ao quadrado menos 4, determinar a primeira derivada para x igual a 2. Bom, então você vai observar que todas deverão estar na forma de função algébrica, porque nós só temos funções algébricas aqui. Lembrando que funções algébricas é do tipo
y igual a x elevado a n. Para você derivar isso, basta colocar n multiplicando toda a expressão com n menos 1 no expoente e não mais o n. Tá? Então aqui você vai escrever, antes de mais nada, de começar, na forma da função algébrica, que é a seguinte: fx igual a 8 vezes x elevado a menos 1. Tá? 8 sobre x é equivalente a 8 vezes x elevado a menos 1. Revisa isso, tá bom? Mais 4x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 4, que pode ser menos 4x elevado a zero, tá bom? Beleza? Então tá. Agora a gente vai aplicar aqui a derivada em cada uma dessas parcelas, obedecendo esta regra da derivada para funções algébricas. Então vamos aplicar. F'x vai ser igual a, vamos derivar, menos 1 que multiplica 8x elevado a menos 2, pois você tem que tirar uma unidade aqui. E agora, mais 3 que multiplica 4x elevado a 2, pois você tem que tirar uma unidade aqui. Mais 2 que multiplica 8x elevado a 1, pois tem que tirar uma unidade aqui, a mesma coisa que não colocar nada. Menos 0, pois a derivada de uma constante é 0. Derivada de uma constante, 0. Então vamos continuar melhorando a nossa função derivada. Teremos menos 1 vezes 8, menos 8, x elevado a menos 2. Mais 3 vezes 4, 12. X elevado a 2, mais 16x. Beleza. Bom, então nesse caso, agora eu estou com a função pronta. Posso melhorar mais um pouquinho, professor? Se você quiser passar esse x ao quadrado negativo para o denominador, a função vai ficar da seguinte forma. Menos 8 dividido por x ao quadrado mais 12 vezes x ao quadrado mais 16x. Neste momento não temos mais nada a fazer a não ser substituir, né, o ponto onde ele quer saber o valor da derivada, que é o 2. Então onde estiver x eu vou colocar 2. Então vamos ter f' de 2 igual a menos 8 sobre 2 ao quadrado, 4, mais 12 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 16 vezes 2. Onde aparece x, coloquei 2. E agora é só finalizar mesmo, não temos mais o que fazer. F' de 2 vai ser igual a menos 8 dividido por 4, menos 2. 12 vezes 4, 48. E 16 vezes 2, 32. Então, f' de 2 vai ser dado por menos 2 com 32 dá 30. 30 com 48, 78. E aí, quando você chega aqui, adivinha? Você já é feliz. Determinar a derivada da função y. Agora, para funções elementares, agora seno e cosseno, é necessário observar algo mais do que a função algébrica. Então, vamos colocar aqui um ciclo trigonométrico para você lembrar do seguinte: você tem no eixo horizontal o cosseno e no vertical o seno. Tá? Então, vamos colocar aqui independente de valores, tá? Você tem seno, você tem menos seno, você tem cosseno e você tem menos cosseno. Tudo isso aqui é válido para seno x e cosseno x. Para seno 2x e cosseno 2x, a coisa muda um pouco, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Se eu precisar da derivada do seno, você vai para o cosseno. Se eu precisar da derivada do cosseno, você vai para o seno negativo, tá? Se eu precisar da derivada do seno negativo, você vai para o cosseno negativo.
E se eu precisar da derivada do cosseno negativo, eu vou para seno. Professor, precisa decorar tudo isso? Não, você precisa aprender. Só o sentido horário. Se você quiser apenas aprender de seno vai para cosseno, de cosseno vai para menos seno, já basta. É só você tampar o sinal quando você for calcular, que aí você vai ter sempre positivo. Aí você conserva o sinal negativo. Tá? No caso, como é a primeira vez que você está vendo, respeite esta ordem. Agora, isso é válido para seno quando a derivada do argumento é 1. Por exemplo, a derivada de x é 1? É. A derivada de x é 1? É. Aí você vai ficar aqui. Na tabela, você tem lá que se é uma função y seno de u, você tem uma função composta, uma dentro da outra. Foi o que a gente fez no primeiro exercício hoje. Você vai fazer a derivada da função que está dentro do seno, ou seja, a derivada de quem está aqui dentro do seno, vezes a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Aí você vem aqui, seno vai para cosseno, cosseno de u. Então aplica a tabela. Beleza? Aí se eu tiver no cosseno, professor, se eu tiver assim, y igual a cosseno de uma função diferente de x, né? Você vai fazer a derivada de u do mesmo jeito, e agora vem aqui no cosseno, do cosseno você vai para menos seno, por isso que fica menos u seno de u. Beleza, então agora vem para cá. Para fazer a derivada de seno, você está apto. Agora, para fazer essa derivada aqui, professor, tem um x aqui multiplicando, o que fazer? Nesse caso, você tem a regra do produto, quando você tem uma multiplicação entre funções. Né? No caso aqui, apenas duas funções, é rápido, é tranquilo, e você vai respeitar a seguinte fórmula para a regra do produto. Regra do produto. Isso aqui é muito importante, assim como a regra do quociente. Na regra do produto, quando eu tenho a derivada de uma função, quando eu quero uma derivada de uma função produto u vezes v, eu faço a derivada da primeira função vezes a segunda, sem derivar, mais a derivada da segunda função vezes a primeira, sem derivar. Então, u' derivada de u vezes v, mais v' derivada de v vezes u. Perfeito? Aqui. Então, vem cá. Chama essa aqui de u. Chama essa aqui de v. E vamos derivar. Lembrando que o argumento do cosseno e do seno tem derivada igual a 1. Então, eu não preciso aplicar a tabela, e sim apenas o ciclo. Tá? Derivada de y vai ser, ó, olha só, derivada de x, 1. Tá? Aqui é como se fosse 1, vai ficar 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Derivada de x, 1. Vezes v, sem derivar. Mais derivada de v agora. V é esta. É cosseno de x. Então, você vem aqui no cosseno, vai para menos seno. Então, menos seno de x. Vezes u, sem derivar, que é o x. Beleza, essa primeira aqui já foi feita. Agora vem para essa. Ó. Derivada de seno de x. Lembrando que x, a derivada de x é 1, então posso aplicar aqui no ciclo. Seno, derivada de seno, cosseno. Então, mais cosseno x. E agora, pessoal, agora é só organizar, porque praticamente já somos felizes aqui. Ó, y' vai ser igual a 1 vezes cosseno de x, mais vezes menos dá menos, x vezes seno de x. Nunca deixe o x aqui perto desse x, senão você vai se complicar e vai acabar multiplicando. Não pode, porque isso aqui está dentro do seno. Mais o cosseno de x. Então, nesse caso, como termina a minha derivada y', professor? Termina menos x, seno de x, mais 2 cosseno de x. Tem cosseno de x com cosseno de x. Mais 2 cosseno de x. E aí, quando chega aqui, professor, adivinha? Você é feliz. Exercício 5. Dada a função fx igual a 4x mais 2, determinar a derivada f' de x, obviamente. Determinar f' de x, 0, para x0 igual a 10. Bom, vamos derivar aqui, que é uma função algébrica. Retomamos aqui a função algébrica. Lembrar aqui que a função algébrica tem a seguinte condição para derivar. Você coloca y' igual a
n que multiplica ax elevado a n menos 1. Fechou? Então, o que você vai ter aqui é o seguinte, ó. Derivada da função f vai ser igual a 1 vezes 4, x elevado a 0, que é 1. Ou seja, só o 4. E a derivada constante que é 0. E aí, você chega aqui, você já é feliz. Professor, mas e esse x0? Bom, você só vai substituir se tiver algum x aqui. Quando não tem, significa que é uma função derivada e dada constante. Se é uma constante, não tem como você substituir, vai ser sempre 4, valor da derivada. Para qualquer valor de x, professor? Sim. Qualquer valor que seja esse x aqui, nesta função, ou seja, numa função que a derivada é uma constante, não adianta eu lembrar desse valor, porque a função é constante, não tem o x para eu substituir. E aí, então, quando chega aqui, você já é poupado de substituir, porque você já é feliz. Exercício 6, vamos ter, dada a função y igual a 3x que multiplica cosseno de x ao quadrado, determinar a derivada da função y. Lembrar aqui que de cosseno você vai para menos seno. Lembrou? Nosso ciclo. Beleza. Só que aqui a derivada do argumento do cosseno, de seno, quando tiver também, vai valer a mesma situação. No caso aqui, a derivada do argumento cosseno é diferente de 1. Então é interessante você aplicar a tabela. Na tabela, você tem que a derivada de cosseno é menos seno. Então vai ser a derivada de u, de quem está dentro do cosseno, vezes menos seno de u. E, portanto, teremos menos u' vezes seno de u. Quando eu precisar da derivada do cosseno, tá? Cosseno de u, derivada dele vai ser isso, tá bom? Beleza, só que eu tenho uma regra do produto aqui. Eu vou misturar u aqui com u aqui. Então, você lembre-se de fazer derivada externa vezes interna aqui, ó, quando precisar da derivada dessa segunda função, para não misturar u com u. Porque quem está iniciando não consegue distinguir isso. Vai direto no que eu estou te falando aqui, ó. Chama essa função de u, 3x, e chama essa função de v. Mas para quê, professor? Porque você tem um produto aqui. Então, olha só. A derivada de u vezes v, a regra do produto vai ser u' vezes v, mais v' vezes u. Tá? Chamei de u, chamei de v. Hein? Então, vamos ter y' igual a derivada de u. Isso aqui é uma função 3x elevado a 1. 1 vezes 3, 3 vezes x elevado a 1 menos 1, ou seja, 0, x elevado a 0, 1. Então ficou apenas 3. Derivada de 3x, 3. Vezes v, hein? Copia. Cosseno de x ao quadrado. Mais, agora a derivada de v. Lembre-se da função composta lá no primeiro exercício de hoje, que a gente resolveu. É a derivada externa vezes interna, mas eu posso fazer interna vezes externa, porque a ordem do produto não vai alterar o resultado. Então vamos ter derivada interna, 2x, derivada de x ao quadrado, 2x, vezes derivada externa, derivada de cosseno é menos seno de x ao quadrado. Esse foi o v', derivada de v. Esse aqui apenas. Agora vezes u. U é 3x. Pronto, agora é só melhorar para ser feliz. Ó. Y' vai ser 3 cosseno de x ao quadrado, menos vezes mais, menos 2x vezes 3x, 6x ao quadrado, vezes seno de x ao quadrado. Acabou, professor? Acabou. Professor, e se aparecer assim na resposta, ó, menos 6x ao quadrado, seno de x ao quadrado, mais 3 cosseno de x ao quadrado. Isso é a mesma coisa. E se aparecer assim, professor, 3 que multiplica cosseno de x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, seno de x ao quadrado. É a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é fatorado, isso aqui é só uma mudança de parcelas, tá bom? Claro que você tem que carregar o seu sinal. E aí, quando você chega aqui,
ou aqui, você é feliz. Sendo C em função de x igual a x ao quadrado mais 20x menos 10, o custo diário de uma fabricação de x materiais e R$100 o preço de venda, determino o número de unidades produzidas para que o lucro diário seja máximo e calcule esse lucro. Bom, então veja bem, a função receita é a venda, que é R$100 por cadeira, está indicando aqui. E a função custo, que é x ao quadrado, mais 20x, menos 10, está aqui. Quando eu quero lucro, eu preciso fazer a receita menos o custo. Então, a função lucro, vamos ter fazendo 100x menos x ao quadrado, mais 20x, menos 10. Coloque em parênteses, porque você tem que distribuir o sinal para os três elementos. Então, o lucro será menos x ao quadrado, 100 menos 20, 80x, mais 10. Antes com menos é mais, né? Tá aí a função lucro obtida. Eu quero otimizar o lucro, então eu vou fazer a derivada do lucro igual a zero. Aí eu vou otimizar. Ótimo. Então, qual que é a derivada do lucro? Menos 2x mais 80 mais zero igual a zero. Bom, isolando, teremos 80 igual a 2x. Então, x é igual a 40, que é 80 dividido por 2. Bom, 40 materiais. Eu fiz aqui o número de unidades produzidas. Bom, 40, né? Deixa eu colocar um 4 melhor aqui. 40. Então, para encontrar o valor desse lucro, que ele também pediu para calcular, o que a gente faz? A gente substitui na função lucro. A função lucro qual que é? Menos x ao quadrado mais 80x mais 10. Substituindo x por 40, teremos 40 ao quadrado, 1.600, com esse menos 1.600. 80 vezes 40, 3.200, mais 10. Então, o lucro para 40, que é o lucro máximo, será 1.600 com 10, 1.610. Então, em reais, será o lucro máximo diário de R$1.610. Bom, também determinamos aqui o lucro máximo. Serão construídas 6 jaulas em um zoológico para receber novos animais, conforme representado na figura abaixo. Para realizar esta obra, o zoológico dispõe de 300 metros gradeados. Determina as dimensões x e y que proporciona a maximização da área cercada. Então ele tem uma quantidade de material, 300 metros gradeado. Sem desperdiçar material, ele quer fazer a maior área possível para esse zoológico. A gente observa aqui a planta baixa, olhando na visão superior, que o nosso zoológico vai ficar da seguinte maneira. Observe o desenho, essa aqui é a vista superior, olhando aqui de cima. A gente vê aqui que essa dimensão é a dimensão x. E essa dimensão é a dimensão y. Ok? Se a gente notar aqui, percebemos o seguinte. Temos 3 paredes y internas, mais essa. 4 paredes y. 1, 2, 3, 4. E 3 paredes x. 1, 2, 3x. Tudo isso aqui representa a quantidade de material. Então eu tenho, na verdade, uma quantidade 3x mais 4y, que representa 300 metros de gradeado. Ok. Como eu tenho 2 variáveis, eu vou isolar uma delas. Eu vou optar, por exemplo, para isolar y. Então, eu vou ficar com 4y igual a 300 menos 3x. Optando ainda por isolar y, multiplicando, vou passar dividindo.
300 menos 3x, tudo isso dividido por 4. Temos aqui a variável y, em função de x. Para encontrar x e y, vamos trabalhar com a outra coisa. Eu trabalhei com o perímetro interno e externo. Agora eu vou trabalhar com a área, já que eu quero maximizar a minha área. A área desse zoológico, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, como quiser, é dado por x vezes y. Estou multiplicando o comprimento pela largura. Eu tenho y em função de x. 300 menos 3x sobre 4. Substituir y. Temos a área igual a x, que multiplica todo esse valor que representa o valor de y. 300 menos 3x, tudo isso dividido por 4. Aplicando as propriedades distributivas aqui, eu vou ter a seguinte fórmula de área. 300x menos 3x ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Okay. Para fazer a maximização ou minimização, eu tenho que trabalhar com a derivada. Lembrando que a derivada, quando vale zero, eu tenho máximo ou mínimo. Então, eu vou fazer a derivada da minha área. Igual a zero. Derivada disso daqui. Derivada de 300x dá o tombo 1 vezes 300, x elevado a menos 1, mais 1, x elevado a 0. 1, que é x elevado a 0, vezes 300, fica apenas 300. Menos, dá o tombo aqui, 2 vezes menos 3, menos 6. X menos 1, 1. X elevado a 1, x. Tudo isso dividido por 4, que ele é uma constante, igual a 0. Agora vamos resolver e encontrar a variável x, que é o comprimento do meu zoológico. 4 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho a seguinte função. 300 menos 6x igual a 4 vezes 0, e dá 0. Passar o 6x para o segundo membro. Vou ficar com 300 igual a 6x. Novamente, passa dividindo. 300 dividido por 6 é igual a x. 300 dividido por 6, 50. Temos o zoológico com o comprimento x igual a 50 metros. Estamos trabalhando com a variável metros. Unidade de medida metros, encontramos o comprimento. Para encontrar a largura, eu venho aqui, volto nessa fórmulazinha aqui, y em função de x, substituo o x e encontro y. Então, copiar y igual a 300 menos 3 vezes x. Meu x vale 50. 3 vezes 50. Tudo isso dividido por 4. Temos o seguinte. 300 menos 150, que dá 3 vezes 50, dá 150. Sobre 4. 150 dividido por 4. Vou fazer a continha aqui. Por 3, resta 3. 30. Por 7, resta 2. Décimo 0, vírgula. Por 5, resta 0. 37,5. Então, o comprimento y é 37,5 metros, ou seja, 37,5. As dimensões foram encontradas. Logo, as dimensões que proporcionam a máxima área são x igual a 50 e y igual a 37,5. Uma área retangular em uma fazenda será cercada por um lado com uma cerca com 4 fios e nos outros lados por uma cerca com um fio. Com 1.200 metros de fio à disposição, determine quais as dimensões da maior área que poderá ser cercada e calcule o valor dessa área. Anotando aqui, um lado com 4 fios e os demais lados com um fio cada. Então, o nosso modelo matemático no desenho está pronto aqui. Então, você chama essas dimensões de x e essa de y. 1, 2y mais 1, 2, 3, 4, 5x
é igual ao perímetro, que é 1.200 metros. Isolando uma das variáveis aqui, eu vou escolher o y, mas você escolhe o que você achar melhor. 2y será igual a 1.200 menos 5x. Isso implica que y será 1.200 dividido por 2 menos 5x dividido por 2. Qual é o valor da área que ele quer otimizar? É x vezes y. Qual vai ser essa área? Precisamos encontrar as dimensões. Então, eu substituirei y por 600 menos 5 meios de x. Então, a nossa área será dada por x, que multiplica 600 menos 5 meios de x. Sendo assim, a nossa área será igual a 600x menos 5 meios de x ao quadrado. Otimizando a área, fazendo a derivada da área igual a zero, teremos 600, que é a derivada de 600x na variável x, menos 2, que multiplica 5 meios de x, que é a derivada de menos 5 meios de x ao quadrado, igual a zero. Isso implica, podemos simplificar aqui, que 600 menos 5x é igual a zero. Isolando igual a 5x. Dividindo ambos membros por 5, x será igual a 120 metros. Essa é a dimensão x. A dimensão y vai ser dada por 600 menos 5 meios de x. 600 menos 5 sobre 2 de x, que é 120. Então, aqui eu terei a dimensão y. Olha que 120 dividido por 2 dá 60. Menos 5 vezes 60 dá 300. Negativo. 600 menos 300, 300. As dimensões serão x igual a 120 e y igual a 300. Como ele pediu para você achar essa área, a gente vai achar a área, que é x vezes y. 120 vezes 300. 36 mil metros quadrados. Fiz o produto de 120 por 300. Se você chegou até aqui, você é feliz. Uma folha retangular de metal, de comprimento 4 metros de largura 40 centímetros, deseja-se construir uma calha que será utilizada na reforma do telhado de uma escola. Para formar a calha serão realizadas dobras nas laterais, conforme mostra a figura. Determina a dimensão da dobra para que a capacidade volumétrica da calha seja máxima. Bom, aqui está a calha, comprimento de 4 metros, a largura 40 centímetros. Então essa largura B aqui, já descontando as dobras, será 40 centímetros menos 2x, um x de cada lado, que será dobrado. E agora vamos para uma sala de aula para a gente resolver isso da melhor maneira possível. Bom, moçada, vamos continuar. A dimensão, o comprimento dessa calha, 4 metros, que é igual a 400 centímetros, né? A largura da calha, se ela estivesse aberta aqui, seria de 40 centímetros, se ela estivesse aberta. Essa dimensão aqui, ó. Se você pegar e voltar essa dobra aqui para a dimensão real da calha, que era 40 centímetros. Então essa dimensão B aqui, que vai ser chamada de base, essa base aqui que eu estou achurando, ela vai ser 40 menos 2x, que é uma dobra chamada x e outra dobra chamada x também. Ok? Então a base é essa. Bom, o volume é calculado por área da base vezes a altura. E a gente vai otimizar isso, né? O volume. A área da base, então, vai ser 400 vezes 40 menos 2x. 400 vezes
40 menos 2x. A altura, ó, é x aqui, ó. Certo? A altura é x. Certinho? Bom, aí a gente vai fazer a distributiva, né? Vamos primeiro multiplicar 400 por x. 400 vezes x. 400x vezes 40 menos 2x. Bom, vamos fazer a distributiva. 400x vezes 40 dá 16.000x. 400x vezes menos 2x será menos, mais vezes menos, mais, menos 800x ao quadrado. Menos 800x ao quadrado. Volume. Otimizar o volume é derivar o volume igual a zero. Derivada igual a zero. Primeiro, derivada. Derivada de 16.000x, 16.000. Menos derivada de 800x ao quadrado, 1.600x. Derivada igual a zero. Então, 16.000 passa o menos 1.600x para o segundo membro, teremos 1.600x no segundo membro. Certinho? Sei lá, o que for possível, 160 dividido por 16 vai dar 10. Então, x aqui é 10. No caso, centímetros. Eu passei tudo para centímetros aqui, ó. Bom, essa dobra terá que ser de 10 centímetros. Ok? Para que o volume desta calha, dessa dobra que está fazendo aqui, seja o máximo. Certinho? Se te perguntar qual é o volume máximo, aí você volta aqui no volume, nesta ou nesta, qualquer uma, e substitui 10 centímetros. Certinho? Eu vou substituir aqui, ó. 400 vezes 10, 4.000. Aqui. Vezes 2 vezes 10, vezes 40 menos 2 vezes 10, que vai dar 20. Ó, 2 vezes 10 dá 20, 40 menos 20, 20. O volume máximo será 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4, 0. Será de 80.000 centímetros cúbicos. Um certo produto é vendido por duas marcas distintas, A e B. A demanda de A depende do seu preço e do preço do concorrente, B. Sabendo que as demandas de A e B são demanda A igual a 1.500 menos 60x mais 25y, demanda B igual a 2.000 mais 15x menos 30y, ambas as demandas em unidade mês e x é o preço de A e y o de B. A receita total da empresa, sabendo que o preço de A é R$20 e de B é R$16, é. Bom, pessoal, continuando, né? Nós temos a demanda A e a demanda B, os preços para a demanda A e o preço para a demanda B, né? E substituir no lugar de x o 20, no lugar de y 16, ok? Então, a saída vai ser o preço vezes a demanda A, né? No caso, nós teremos x vezes tudo isso daqui, o 1.500 menos 60x mais 25y, certo? Então, o que a gente tem aqui, que x vezes demanda A vai ser 20, no lugar de x é 20, no lugar de y é 16, tá? O 1.500 menos 60 vezes 20 mais 25 vezes 16. Ok? Então, o que teremos? X demanda A, teremos o seguinte, 20 vezes tudo que dá aqui dentro. Ó. 25 vezes 16 dá 400. O 1.500 menos 1.200, 300, 300, 400, 700. Então, teremos 200 vezes 700 aqui, que é 14.000. Certo? Ok?
Bom, agora do lado de cá a gente tem o seguinte, podemos continuar aqui. Y vezes a demanda B. Vai ser Y vezes todo o valor da demanda B, que é 2.000 mais 15x menos 30y. Ok? Então, Y vezes a demanda B vai ser igual a 16, que é o Y, vezes 2.000 mais 15 vezes 16 menos 30 vezes 16. Certo? Que teremos para Y demanda B vezes a demanda B, 16 vezes tudo isso aqui, ó, que está dentro do parênteses, vai dar o seguinte: 15 vezes 2, 30, com 0, 300. 300 com 2.000, 2.300. 2.300 menos 4.480, né? 480. Veja bem, 3 vezes 16, 48. Com 0, 480, com esse menos 480. Então, tudo que está aqui vai ser igual. Ficou 1.820. Então, 16 vezes 1.820. Que vai ser igual a Y demanda B vai ser igual a, que vai ser 29.120. Bom, essa aqui é o preço da demanda, essa B, e essa aqui de A. Cadê? Tá aqui. O que você vai fazer agora? Adicionar X demanda A mais Y demanda B. Você vai somar os resultados que você encontrou, que são 14.000 mais 29.120, certo? Então, somando esses dois, você encontrará 43.120. 43.120. E aí você é feliz. Vamos resolver essa atividade. Determina o domínio de f de xy igual a raiz quadrada de 2y mais 6. Tudo isso dividido por raiz cúbica de x menos 1. Bom, o que a gente sabe é o seguinte: que está dentro da raiz de índice par não pode ser negativo. Como está no numerador, pode ser nula. No denominador, não pode ser nula. Então, 2y mais 6 pode ser nulo, está no numerador. Pode ser igual a zero. Porém, não pode ser negativo, raiz de índice par. Então, temos que tudo que está dentro dessa raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Se tivesse um denominador, não poderia ser igual. Bom, isolando o y, teremos 2y maior ou igual a menos 6. Certo? Então, isso implica que y será maior ou igual a menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Tudo que está aqui na raiz de índice ímpar pode ser negativo. Porém, diferente de zero. Não pode ser negativo porque está no denominador. Então, temos que x menos 1 tem que ser diferente de zero. Isso implica que x tem que ser diferente, menos 1 está subtraindo, vai para o segundo membro, somando, diferente de 1. Logo, o domínio da função f que foi dado, o domínio é xy, que pertence aos reais, R2, que são duas variáveis, tal que o x seja diferente de 1 menos 1, de 1, né? E o y seja maior ou igual a menos 3. Fechou aqui. Você chegou aqui, você é feliz. Considere a função f de xy igual a x ao cubo mais seno de xy. O valor da derivada parcial em relação a x, del f del x, no ponto 0 e 2 é. Então eu vou derivar em relação a x e aí sim substituir o ponto dado. Certinho? Só lembrando que nós temos aqui apenas em relação a x, aqui nós temos em relação a xy, mas é para derivar em relação a x. Ok? Então vamos lá.
Ó, primeiro, deu f deu x, vai ser derivada de x ao cubo da variável x. 3x ao quadrado. Derivada de seno vai para cosseno. De x, y. Tem x aqui? Tem. Então, você tem que derivar em relação a x. Como que é a derivada de seno de u? É cosseno de u vezes u', ou u' vezes cosseno de u. Tá? Você vai colocar cosseno de u, que é isso, vezes u'. Derivada disso em relação a x? Derivada disso em relação a x é y. Ok? Derivada de xy em relação a x é y. Bom, agora você tem pronto. Né? Vou só reescrever aqui. É normal a gente escrever a algébrica antes da trigonométrica. Então fica 3x ao quadrado mais y cosseno de x, y. Certinho? Bom, o que ele está dizendo aqui? No ponto xy, significa que este é o x e este é o y. Certo? Então, no lugar de x eu vou substituir o 0 e no lugar do y eu vou substituir o 2. O que a gente vai ter? Vamos lá. Isto aqui, no ponto 0 e 2, vai ser 3 vezes 0 ao quadrado, o x é 0 e o y é 2, mais 2 que multiplica cosseno de 0 vezes 2. Ok? Tá ruim aí para enxergar? Eu vou espremer um pouco aqui. 2 vezes cosseno de 0 vezes 2. Ok? Bom, 0 vezes 2 dá 0. O que a gente vai ter aqui? No ponto, essa derivada aqui no ponto vai ser 3 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, vezes 3, 0. Então, zerou aqui. E 0 vezes 2 aqui dentro do cosseno, no argumento, também é 0. Então teremos 2 cosseno de 0. Certo? No nosso exemplo aqui. Cosseno de 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Aí você é feliz. A máxima taxa de crescimento da função fxy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 4 menos 3 vale. Então a função está aqui, o ponto está aqui, ele pediu a taxa máxima, a máxima taxa no ponto. Então a gente vai fazer a derivada, a gente vai encontrar o gradiente no ponto, apenas isso. Tá? O gradiente desta função vai ser dado por, vamos transformar isso aqui em uma função fxy mais simples, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Tá? A mesma coisa que a gente faz para a regra da cadeia. Eu vou aplicar a derivada externa. Olha só, externamente, ó, meio vezes o próprio x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos 1 menos meio. Vezes derivada interna, parcial, em relação a x. Vai ser 2x. Ponto. A componente I está aqui. A gente pode cancelar 2 com 2. Beleza. Agora para J. Mesma coisa. Meio, derivada externa, meio, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Não está gravando, não. X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio vezes negativo, né? Subtrai 1 vezes 2y. Beleza. Vamos cancelar. Tá? Ficou assim. Beleza. Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre
isto, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, elevado a meio. Então, podemos escrever a derivada adicional da seguinte forma. Podemos escrever o gradiente da seguinte forma. X sobre tudo isso elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou descer isso aqui para o denominador. Vai ficar positivo. Então, tudo isso elevado a meio no denominador passa a ser raiz quadrada de tudo isso. Mesma coisa aqui. Y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. O gradiente está aqui. Agora o gradiente no ponto. Gradiente no ponto. Vamos lá. Vai ficar 4 no lugar de x. X vale 4. E na raiz vai ter o seguinte. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. 16 com 9, 25. Raiz de 25, que dá 5. 3 negativo no lugar de y. Sobre raiz quadrada de 25, também é 5. Bom, aqui nós estamos com o gradiente. Para achar a taxa máxima, ou mínima, no caso que nós queremos a máxima, você vai encontrar o módulo do gradiente no ponto. Então vamos lá. Raiz quadrada de 4 quintos ao quadrado vai dar 16 sobre 25. Mais menos 3 quintos ao quadrado vai dar 9, menos 3 ao quadrado é 9, sobre 25. Então o que a gente vai ter aqui? Raiz quadrada de 25 sobre 25. Que é gradiente, o módulo dele, raiz de 1, que é 1. Pronto. A temperatura em graus Celsius numa determinada região do espaço pode ser dada pela função temperatura em função de xyz igual a 5x ao quadrado menos 3xy mais xyz. Qual é, aproximadamente, a máxima taxa de variação da temperatura em graus Celsius no ponto P, dado por 3, 4 e 5? A máxima variação de temperatura vai ser a taxa máxima no ponto. Então, vamos calcular o nosso vetor gradiente desta função. Derivada parcial em x vai ser 10x menos 3y mais yz. Derivada parcial em y, 0, menos 3x mais xz. Derivada parcial em z, 0, 0, xy. No ponto dado, teremos o gradiente do seguinte valor. 10 vezes 3, menos 3 vezes 4. Então, vamos colocar aqui direto, né? 30, menos 12, mais 4 vezes 5. Agora aqui, menos 3 vezes 3, mais 3 vezes 5. E aqui teremos 3 vezes 4. Perfeito. Então, nosso gradiente aqui vai ser o seguinte. 18 com 20, 38. Menos 9 com 15, 6 e 12. Então, nós precisaremos encontrar o módulo do gradiente dado, que vai ser raiz quadrada de 38 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Que dará raiz quadrada de 1.624, que vai ser aproximadamente 40, porque dá 40,2 alguma coisa, né? Então, aproximadamente 40. A derivada direcional da função fxy igual a ln x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 2 e 1, na direção do vetor u igual a menos e mais 2j, vale. Função ao ponto e o vetor que não é unitário, pois menos 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, com 1, 5, raiz de 5 é 2 alguma coisa, então o vetor não é unitário, tem que passar para unitário. Então vamos lá.
Você vai fazer o gradiente dessa função e vai encontrar o seguinte. Derivada parcial em x, 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Para quem não se lembra, derivada de ln de u é a derivada de u sobre o próprio u. Isso já foi para a componente i. Agora para a componente j. 2y, que é a derivada disso, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito, fechou? Agora no ponto, qual que é o gradiente? Qual que é o gradiente no ponto? O ponto é 2 e 1. Vamos lá, substitui 2 no lugar do x e 1 no lugar de y. Então teremos 2 vezes 2, 4. Sobre 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 1, 4, 5. Sobre 5. 2 vezes 1, 2. Sobre 1 ao quadrado, 1. Com 2 ao quadrado, 4. 5. Beleza? Pronto. Encontramos aqui o gradiente no ponto. Agora eu preciso achar o vetor unitário. O vetor unitário vai ser o seguinte. O dado dividido pelo comprimento dele, que vai ser menos 1 sobre raiz de 5. A gente viu que o comprimento deste vetor é raiz de 5, ó. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5. E 2, né? O vetor é 2, 2, sobre raiz de 5. Pronto, este é o vetor unitário. A derivada direcional vai ser dada pelo gradiente dado no ponto, vezes o vetor unitário. O que a gente vai ter, então, que a derivada direcional vai ser o seguinte. 4/5, 2/5, vezes menos 1 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Vamos multiplicar. E vamos ter o seguinte, que a derivada da função, a derivada direcional da função vai ser dada por 4 vezes menos 1, menos 4. Sobre 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5. 2 vezes 2, 4. Sobre 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5. Menos 4 sobre raiz, menos 4 sobre 5 raiz de 5, mais 4 sobre 5 raiz de 5, dá zero. A taxa de variação da função fxy igual a x vezes e elevado a y, menos y vezes e elevado a x, no ponto 0, 0, na direção do vetor u igual a 5i menos 2j é função dada, ponto, vetor. Lembrando que esse vetor não é unitário. A gente vê isso, ó, fazendo 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado dá 29. Raiz de 29 é diferente de 1. Então temos que passar esse vetor para o vetor unitário. Vamos nessa aqui. Ó. Seguinte, a derivada direcional, né, vai ser dada pelo gradiente da função vezes o vetor unitário. Esse vetor que não está na forma unitária, então ele vai ser transformado para um vetor unitário, ou seja, pelo versor dele. Como que eu encontro o gradiente? O gradiente é dado pelas derivadas parciais. Vamos lá. Primeiro em relação a x, derivada em relação a x, hein? X é 1 e elevado a y, menos e elevado a x vezes a constante. Então, menos y e elevado a x. Beleza, separa porque essa aqui é da componente i. Agora da componente j. Vamos fazer a derivada em relação a y. X e elevado a y menos 1 e elevado a x. Pronto, fiz em relação a y. Bom, esta é a derivada direcional. Agora, a derivada direcional no ponto. Derivada direcional no ponto dado, a gente vai substituir o ponto, que é 0 e 0. Vamos jogar 0 no lugar do x e 0 no lugar de y. Então, teremos o seguinte. E elevado a 0, 1. 0 vezes e elevado a 0 vai zerar. Pronto, separa.
0 vezes e elevado a 0 vai zerar, menos e elevado a 0, 1. Pronto. No ponto, tá aqui. Segura aí, vai precisar daqui a pouco. Agora vamos achar o vetor unitário, que já que não é unitário. Então vamos lá. O vetor U dividido pelo seu comprimento. A gente chama isso de versor. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 5, separa. Essa aqui é a componente I e esta é a componente J do vetor unitário. Menos 2, separa. Beleza? O que vem aqui no denominador? O comprimento do vetor. Como que é dado o comprimento do vetor? É assim, ó. Módulo de U vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso dará raiz de 29. Então, você vai redividir todos aqui por raiz de 29. Beleza. Tá aí. Agora, para finalizarmos, eu preciso da derivada direcional. Então, vai ser o seguinte. Passa por esse ponto, parte desse ponto e vai na direção desse vetor. Então, essa derivada direcional dessa função fxy, não precisa colocar fxy aqui, basta colocar f aqui para indicar, tá? Vai ser o produto do gradiente no ponto, que é 1 e menos 1, o produto escalar, né? Pelo vetor unitário, que é 5 sobre raiz de 29 e menos 2 sobre raiz de 29. Beleza. Tá aí. Agora é só multiplicar isso aqui para ser feliz, tá? O valor aproximado que você vai encontrar aí. Vamos lá, vamos nessa, ó. 1 vezes raiz de 5, 1 vezes 5 sobre raiz de 29. Todos vão ficar sobre raiz de 29, né? Porque aqui é 1 sobre 1. 1 vezes raiz de 29, 1 raiz de 29, denominador comum raiz de 29. 5 vezes 1, 5. Menos com menos mais, 1 vezes 2, 2. Então, teremos 7 sobre raiz de 29. Então, vai ser 7 sobre raiz de 29. Se racionalizarmos, teremos 7 raiz de 29 sobre 29, que aproximadamente dá 1,299. Já vai tijolada. Beleza, chegou aqui, você é feliz. Uma empresa de embalagem foi contratada para fabricar uma caixa com tampa para transportar certo tipo de alimento. O cliente informou que a caixa deve conter um volume de 0,018 metros cúbicos. A empresa sabe que o material da base e da tampa custam R$ 1,20 o metro quadrado. E o material de lado custa 80 centavos o metro quadrado. Para minimizar o custo de produção de cada caixa, quais dimensões elas devem ter? Aproveitando o gancho da questão anterior, vamos aproveitar a atividade 4. E vamos responder também, qual é o custo mínimo aproximado para a produção de uma caixa? Temos aqui a caixa, que é com tampa, e temos a base, que é idêntica a essa tampa. Então, de material, o que nós temos aqui de área é o seguinte, x vezes y vezes 2. Nós temos y vezes e, vezes 2 também, porque nós temos esta e a outra parte que está escondida aqui. 2yz, e ainda temos x vezes z. X vezes z. Nós também temos duas delas. Bom, esta é a área. E o custo é dado pelo seguinte, ele diz que custa R$ 1,20 a tampa e a base. Então, vamos multiplicar isso aqui por 1,20, vai dar 2,40 xy. Ele diz que as demais custam 80 centavos. Então, 80 centavos vezes 2 vai dar 1,60. Beleza. Bom, o que ele deu de restrição? A restrição ele me diz que é o volume, que o volume não ultrapassa de 0,018 metros cúbicos. Bom, quem é o volume? X, Y, Z. A área da base vezes a altura. Isso não pode ultrapassar a 0,018. Ok. Teremos que fazer o seguinte, o gradiente do custo igual a lambda vezes o gradiente da minha restrição. E vamos ter o seguinte, derivada parcial do custo em função, derivada parcial do custo em x, teremos 2,4y, 0 e 1,6z. Derivada parcial em y, 2,4x mais 1,6z.
derivada parcial em z, 0, e 1,6y mais 1,6x. E teremos isso igual a lambda vezes as derivadas parciais da nossa restrição, x vai dar yz. Em y, xz. Em z, xy. Beleza. Vamos montar um sistema para a gente poder igualar aqui. Teremos o seguinte. Tudo isto igual a lambda vezes yz. Então teremos 2,4y mais 1,6z igual a yz vezes lambda. Depois teremos 2,4x mais 1,6z igual a xz vezes lambda. Por último, teremos 1,6y mais 1,6x igual a xy vezes lambda. Não é fácil começar a isolar e substituir. Tá? Então, o que você vai fazer? Método da comparação. Multiplica a de cima por x, a de baixo por y, a terceira por z. Para quê? Para que tenhamos x, y, z em todas. E aí a gente pode usar a comparação. Então vamos lá, que a gente vai passar desse sistema para esse. 2,4xy mais 1,6xz igual a xyz lambda. Depois, multiplicar tudo por y. 2,4xy mais 1,6yz igual a xyz lambda. E esta última, multiplicar por z. 1,6yz mais 1,6xz igual a xyz lambda. Vou igualar a primeira com a segunda. Então, vamos ter o seguinte. 2,4xy mais 1,6xz igual a segunda, que é 2,4xy mais 1,6yz. E aí, na hora que passar este para o segundo membro, nós vamos simplificar. E aí vamos ter no primeiro membro 1,6xz e no segundo membro 1,6yz. Podemos simplificar 1,6 com 1,6, que está igualdade, e também z com z. E aí a gente vai ter aqui que x é igual a y. X é igual a y. Beleza. Agora vamos igualar a segunda com a terceira. Na hora que eu igualar a segunda com a terceira, você vai perceber que 1,6yz com 1,6yz vão ser cancelados. Aí vai sobrar 2,4xy igual a 1,6xz. Tá? Aí você vai poder simplificar o x. Vamos multiplicar por 10 aqui, vamos ter 24y igual a 16z. Bom, então isolando y, teremos 16 sobre 24z. Simplificando por 8, teremos 2 terços de z para o y. Então, no lugar do x, você vai colocar 2 terços de z. E no lugar do y, também 2 terços de z, porque o x é igual a y. E vamos jogar isso na restrição. Tá? Onde está a nossa restrição? Aqui. A restrição é x vezes y vezes z, igual a 0,018 no segundo membro. Então, x é y, y é 2 terços de z. Então, x vezes y vezes z igual a 0,018. Então, no lugar de x, y vale 2 terços de z. 2 terços de z. No lugar de y, 2 terços de z. No lugar de z, vai manter o z. Tá? Então, nós temos aqui 18 dividido por 1000. Transformei em fração. Que é 9 sobre 500. Né? Bom, eu vou fazer o seguinte, multiplicar 2 vezes 2 vezes 1, 4. 3 vezes 3 vezes 1, 9. Z vezes z vezes z, z ao cubo, igual a 9 sobre 500. Aqui nós temos o seguinte, 4
Z ao cubo igual a 9 vezes 9, 81 sobre 500. Esse está multiplicando, vou passar para cá, dividindo. Vai ficar 500 vezes 4, 2.000. E aí teremos Z ao cubo igual a 81 sobre 2.000, que é a mesma coisa que 2 vezes 1.000. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho raiz cúbica a tirar aqui, para melhorar. Ó. Y igual a raiz cúbica disso. 81 pode ser escrito como 3 ao cubo vezes 3, ou seja, 3 à quarta. E 10 ao cubo é igual a 1.000, então 2 vezes 10 ao cubo. O que está ao cubo vai sair dessa raiz cúbica. E aí teremos o seguinte, 10 no denominador e 3 no numerador, vezes raiz cúbica de 3 sobre 2. Bom, temos esta resposta para Z. E aí eu preciso encontrar o x e o y também. Essa resposta em Z, vou dar ela em aproximado daqui a pouco, tá bom? Deixa eu só copiar aqui, estendendo aqui. Z vai ser aproximadamente, daqui a pouco eu opero. Agora, quem é x e quem é y? O x, a gente encontrou, era 2/3 de Z. Então, 2/3 dessa resposta aqui, tá? E o y, que era igual a x, também é 2/3 de Z. 2/3 dessa resposta aqui. Então, a gente vai multiplicar, tá? Eu vou chamar aqui o Z, mas depois eu vou colocar o valor real no lugar dele. Beleza. Vou pegar a calculadora. Aqui está a calculadora. Nós vamos fazer esta operação na calculadora. De maneira simples, ó, 3 dividido por 2, raiz cúbica disso, vezes 0,3, que é 3 dividido por 10. Então, vamos lá. Raiz cúbica, abre o parêntese, 3 dividido por 2, fecha o parêntese. Eu fiz essa parte aqui, ó. Deu isso. Este valor, vezes 3 dividido por 10, ou seja, vezes 0,3, vezes 0,3. Então, teremos 0,343, 4 lá vai tijolada. Então, aqui, com 3 casas, 0,343. Agora, 2/3 de Z é x e também é y. Então, vezes 2/3, vezes 2 dividido por 3. Deu 0,2289. Com 3 casas, isso vai dar 0,229. E aqui que é igual 0,229. Se você precisa passar para centímetro, multiplica por 100. Aí nós teremos o x valendo 22,9 centímetros, o y valendo 22,9 centímetros e o z valendo 34,3 centímetros. Para calcular a atividade 5, você só precisa substituir esses valores no custo. Vamos fazer isso? Temos que substituir x, y, z aqui, na função custo. Então, nós vamos ter o custo valendo 2,4 vezes 0,229 vezes 0,229, mais 1,6 vezes 0,229 vezes 0,343, quer dizer, mais 1,6 vezes 0,229 vezes 0,343. Operando isso, vamos achar o valor aproximado. 2,4 vezes 0,229 vezes ele outra vez, mais 1,6 vezes 0,229 vezes 0,343, mais 1,6 vezes 0,229 vezes 0,343. Aproximadamente com 2 casas, nós teremos que é 38 centavos, ou seja, 0,38 reais ou
$1,38. Se o lucro LXYZ igual a X vezes Y vezes Z em reais de uma pequena demanda fica restrito à condição X mais 2Y mais Z igual a 24, determine o lucro máximo. Nós temos aqui a função lucro, a restrição e pede o lucro máximo. Aplicaremos o gradiente da função lucro igual a lambda vezes o gradiente da minha restrição. Então, nós teremos para o gradiente da função lucro derivada parcial em x, y, z. Derivada parcial em y, x, z. Derivada parcial em z, x, y. Igual a lambda vezes a derivada parcial da restrição em x, 1. Em y, 2. Em z, 1. Derivada de menos 24 é 0. Né? Perfeito. Agora vamos montar o seguinte sistema, onde a gente tem aqui que yz é igual a lambda vezes 1. Nós temos também que xz é igual a lambda vezes 2. E ainda xy é igual a lambda vezes 1. Bom, o jeito mais simples é você multiplicar o x a primeira, y a segunda e z a terceira, porque nós iremos fazer pelo método da comparação. Então, multiplicando toda esta equação por x, teremos x, y, z igual a x vezes lambda. Multiplicando toda essa equação por y, teremos y vezes x, z, que é x, y, z, igual a 2y lambda. Multiplicando toda esta equação por z, teremos x, y, z, igual a z vezes lambda. Aqui você pode notar que nós temos em todas as equações x, y, z. Então, iremos fazer pelo método da comparação. Comparando a primeira com a segunda, teremos x vezes lambda igual a 2y vezes lambda. Vamos cancelar lambda, ficaremos com a relação de x igual a 2y. Agora iremos comparar a segunda com a terceira, nós teremos 2y lambda igual a z lambda. Cancelando lambda, teremos z igual a 2y. Bom, vamos deixar tudo em função de y e trazer a restrição e substituir no lugar de x 2y. Manter os 2y e no lugar de z substituir o 2y. Que aí toda a equação vai ficar com y igual a 24. Nós teremos 6y igual a 24. 24 dividido por 6 implica que y vale 4. Bom, se y vale 4 e x é o dobro de y, x vai ser 8. E z também é o dobro de y, z vai ser 8. Qual é o lucro máximo? Professor, o lucro máximo está ligado a LXYZ. LX é 8, y é 4, z é 8. Que é o produto de x vezes y vezes z. 8 vezes 4 vezes 8, que vai dar 256. Chegou aqui, você é feliz.